Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu me deste um tesouro, brilha mais do que o sol. Não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. Nada era o que eu tinha, como nada passou. Tudo deixei, porque não me falava de ti. Tu és meu grande tesouro, tu que me deste o amor. Vivo e sempre encontro o amor e a alegria de me libertar. Tu és meu grande tesouro, tu que me deste o amor. Vivo e sempre encontro o amor e a alegria de me libertar. Cante. Tu és meu grande
o amor e a alegria de me libertar. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Povo amado de Deus, nós hoje estamos encerrando uma sequência de parábolas de Jesus. Quem veio à missa, quem acompanhou a liturgia diária, sabe que há 3 domingos nós estamos refletindo exatamente sobre o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que fala das parábolas do reino. Hoje nós encerramos essa reflexão. São exatamente 7 parábolas que Jesus conta a respeito do reino de Deus. É muito importante a gente parar e refletir sobre o porquê Jesus conta parábolas. Qual é a sua intenção, né? Jesus, ele tinha 2 assuntos que ele amava falar sobre. Ele estava sempre falando sobre esses 2 assuntos. Primeiro, sobre o Pai. Antigamente, nem o nome de Deus podia ser pronunciado. Por isso que eles diziam Adonai, Senhor. Era impossível, era proibido falar o nome de Deus. E Jesus, no entanto, vem e nos ensina a chamar a Deus de Abá. Sabe o que quer dizer Abá na língua de Jesus? Papaizinho. Não é só papai e nem só pai. É papaizinho. Depois vocês podem... Eu tenho uma música chamada Abá, né? Então Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abá, papaizinho. E era um dos assuntos que ele amava falar. Ele estava sempre falando sobre o Pai. E o segundo assunto que Jesus amava falar sobre era sobre o reino. Inclusive no Pai Nosso, ele nos ensinou a pedir. Todo dia a gente diz isso, né? Venha a nós, vosso reino. Mas que reino é esse, Frei? Eu brinco dizendo que quando eu chegar no céu, uma das perguntas que eu vou fazer para Jesus é essa: que reino tão difícil é esse de construir, Jesus? Né? A gente reza todo dia, venha a nós o vosso reino. Mas que reino é esse? Mas Jesus estava sempre falando sobre o Pai e sobre o reino do Pai. Mas como Jesus é tão pedagógico, ele é tão gentil, ele é tão cordial, que ele sabe que seria muito difícil a gente compreender esse reino do Pai se ele falasse de um jeito muito difícil. Se ele usasse uma linguagem muito filosófica, muito teológica, muito mística, muito profunda, as pessoas não iam entender. Então ele começa a usar comparações, ele começa a usar analogias, ele começa a usar inclusive imagens do cotidiano das pessoas. Quando ele fala do semeador que saiu a semear, quando ele fala do joio e do trigo do evangelho do domingo passado, quando ele fala da ovelha do pastor, quando ele fala da rede jogada ao mar, né, que pesca ali vários tipos de peixe, quando Jesus fala do fermento na massa, o que Jesus está falando? Ele está falando do cotidiano das pessoas. Então, ele usa uma linguagem para que as pessoas entendam, para que as pessoas pensem, para que as pessoas reflitam. Olhando para isso aqui, eu vou compreender aquilo lá. Então, Jesus quer que a gente entenda o que é o reino do Pai. E hoje ele usa 3 parábolas. A última, que é essa rede lançada ao mar, tem o mesmo sentido do domingo passado, o joio e o trigo, né? Peixe bom e peixe ruim.
Quando o evangelho é lançado para conquistar a todos. Mas hoje eu queria refletir especificamente sobre as duas primeiras. Gente, Jesus diz que um homem estava ali, encontrou um tesouro escondido. Não sei se vocês, pelo menos lá no Ceará, eu sou do Ceará, o pessoal mais antigo tem as histórias das botijas. As botijas, vocês já escutaram falar? Não, já? Pois é, lá no Ceará tem a história de umas botijas. O que seria isso, Frei? Eita, fulano ficou rico, encontrou uma botija. Às vezes as pessoas pegavam o dinheiro que tinha, os seus tesouros, e não colocavam no banco. Colocava num pote, ou então num caixote, e enterrava aquilo. Isso era muito comum na época de Jesus, por quê? Porque era comum que alguns saqueadores entrassem numa cidade para saquear as cidades. Então, para que eu pudesse proteger o meu tesouro, que se eu deixasse em casa, o saqueador ia lá e pegava. O que eu fazia? Eu botava muitas vezes dentro de um caixa, ou então um pote, e enterrava em algum lugar. Só que podia ser que aquela pessoa viesse a morrer. Ou então ela enterrou, mas não sabe nem onde foi que enterrou. E aconteceu que aquele tesouro ficou ali. Aí de repente alguém está mexendo naquele terreno e encontrou essa botija, esse tesouro escondido. E aí o que ele faz? Ele vai, pega tudo que ele tem e ele vende e compra aquele tesouro. Porque naquele tesouro tinha, aliás, ele compra aquele terreno porque naquele terreno tinha aquele tesouro. Eu vi uma interpretação bonita de um padre, ouvindo ontem uma homilia. Ele dizia que esse terreno é a igreja e esse tesouro é Cristo. Quando a gente abraça a igreja, a gente abraça o tesouro da igreja, que é Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, queria refletir com vocês sobre o tema principal desse evangelho de hoje. O que é prioridade na minha vida? Se eu perguntasse para você hoje, qual é o maior tesouro da sua vida? Teve um momento que Deus pediu para Abraão oferecer o seu maior tesouro. Qual era o seu maior tesouro? Era o seu filho Isaque. E ele levou Isaque para o Monte Moriá. E lá já estava prestes a sacrificar o seu filho, e Deus disse: basta, chega. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me obedece, porque você ofereceu o seu tesouro maior, que era o seu próprio filho. Eu amo essa primeira leitura. Não sei se vocês conseguiram escutar bem, mas essa primeira leitura é muito profunda. Salomão, filho de Davi, ele estava rezando e Deus chegou para ele e disse assim: Salomão, me peça o que você quiser e eu te darei. Já pensou se Deus chegasse para você hoje e dissesse: e aí, Wilter, o que você mais quer hoje? Me peça que eu vou te dar. O que você iria pedir? Conhecendo bem, infelizmente, muitas pessoas, porque como padre eu conheço os bastidores da humanidade. As pessoas dizem para o padre o que não dizem para ninguém muitas vezes. Talvez você iria pedir: eu quero uma viagem para Dubai. Eu quero minha cirurgia plástica para ficar com tudo durinho, tudo na ordem, um corpo esteticamente perfeito dentro do padrão. Não, eu quero o carro do ano, mais top que tiver. Não, eu quero ter milhões e milhões de seguidores nas redes sociais para poder ficar famoso e bombar, viralizar. Não, eu quero minha conta bancária esbarrotando de dinheiro. Muita gente pediria isso. Muita gente iria pedir bens que só servem para esta vida, mas que tem um prazo de validade. Porque
porque o corpo, por mais esteticamente perfeito que ele esteja, ele vai envelhecer. E não só vai envelhecer, mas ele vai morrer, porque ninguém aqui é imortal. A sua conta bancária esbarrotando, recheada, alguém pode vir dar um golpe e levar tudo, assim, né? Os seus milhões e milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, alguém pode de alguma forma te cancelar e você perder tudo, assim. Enfim, essas coisas passam, mas ainda existem muitas pessoas que acham que felicidade é isso. Tem muita gente que acha que o maior tesouro da vida é ser conhecido, é ter poder, é ter dinheiro, é ter status. Eu sei, meu povo, que muitos de vocês deixaram tudo lá no Brasil e vieram para cá para conquistar, para prosperar, para se dar bem na vida, para ajudar os seus, e não tem problema nenhum se você faz isso honestamente. Eu recomendo que você faça. Eu só quero que você não coloque jamais isso acima de Deus, acima da vontade de Deus. Olha que palavra linda de Salomão. Salomão, peça o que você quiser. O que você iria pedir? Não precisa falar não, só pensa. O que você iria pedir? Salomão disse: Senhor, dai-me um coração sábio, capaz de discernir entre o bem e o mal. E a leitura termina dizendo que Deus se agradou desse pedido de Salomão, porque ele não pediu um Tesla, ele não pediu uma viagem para Dubai, ele não pediu mulheres, prazeres, fama, status, dinheiro, poder. Ele pediu um bem espiritual que ninguém iria poder mais tirar dele. Se Deus chegasse para você hoje e dissesse: o que você quer de mim? Você iria pedir um bem material ou você iria pedir um bem espiritual? Eu, com toda a honestidade do meu coração, posso dizer para vocês: há mais de 25 anos entrei no convento. Próximo ano eu faço 25, mas tive minha experiência com Deus antes. E quando eu descobri que Deus estava me chamando para ser frade, para ser padre, que eu larguei tudo, larguei meus sonhos, meus projetos, e abracei essa vida, descobri esse tesouro, eu digo que todo dia eu agradeço a Deus. Eu acordo às vezes cansado, às vezes preocupado, às vezes chateado, mas feliz, porque eu não me arrependo de ter abraçado esse tesouro, que é Cristo. Porque quando você tem esse tesouro, tudo faz sentido na sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, é triste quando a gente coloca o nosso coração, e Jesus falou, lembra que Jesus falou? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, eu preciso compreender que os bens que eu preciso ter, muito mais do que bens materiais, devem ser os bens espirituais. Quantas vezes a gente vai rezar e a gente só pede a Deus coisas materiais? Sim ou não? Quantas e quantas vezes: Senhor me dá isso, Senhor me dá isso, Senhor me dá isso. Você pede a Deus a graça de ser humilde? Você pede a Deus a graça de ser obediente? Você pede a Deus a graça de ser uma pessoa mais orante? Você pede a Deus a graça de ser uma pessoa mais cheia de fortaleza, cheia de pureza no coração? Quase nunca não. A gente vai para Deus para pedir coisa. E cuidado, porque tem coisa que você pede a Deus e é o demônio que te dá.
Sabia disso? Quero ganhar na loteria, Senhor. Não sabe qual é o Senhor. Se é Deus ou o diabo, porque o diabo talvez te dê isso e você dê tchau para Deus por causa disso. Cuidado. O demônio também é poderoso. Lembra que ele levou Jesus lá para cima do templo e disse: ó, tá vendo, todos esses reinos da terra aqui são meus. Eu posso te dar se você me adorar. Cuidado, que talvez tem coisa que você está pedindo a Deus e é o demônio que vai te dar. Mas vai te dar para quê? Para te tirar de Deus, te tirar da igreja, te tirar da Eucaristia, te tirar da oração. Entende? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, e falo aqui como pai espiritual, meus filhos e minhas filhas, cuidado com o que você está pedindo a Deus. Se você está indo para a oração somente para pedir bens materiais, a tua oração está meio desfalcada, a tua oração está capenga, a tua oração está muito fraca. A oração, a leitura, a primeira leitura diz assim, diz exatamente isso. Deus disse a Salomão: já que me pediste esses dons, não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, eu vou satisfazer o teu pedido. Deus se agradou dessa oração de Salomão. Será que Deus se agrada da minha oração? Se você só vai para a oração para pedir o bem para si e o mal para os outros, essa oração é vagabunda. Essa oração não serve. Uma das coisas que eu peço a Deus todo dia: Senhor, eu quero o céu. O Carla Cutz, jovenzinho, 15 anos, santo, hoje, pela igreja, ele dizia: o nosso maior projeto de vida, o nosso maior investimento de vida deveria ser querer conquistar o céu. O seu maior empreendimento na vida qual é? É ganhar o céu? Ou é simplesmente encher o bolso, encher o ego? Porque eu conheço muitas pessoas com o bolso muito cheio, com o ego muito cheio, mas estão vazios, depressivos, vazios, perdidos na vida, que só dormem à custa de remédio, que estão completamente desencontrados na vida. Não adianta de nada estar com o ego cheio, com o bolso cheio, com a conta bancária cheia, e estar sem o verdadeiro tesouro, que é, Virgem Maria, que é Deus. O nosso maior tesouro é Deus. Entenda isso. Quando você for rezar agora, dever de casa, preste atenção. Frei está recomendando para vocês um dever de casa. Essa semana, quando você for rezar, você não vai ficar pedindo só bem material, não. Pode até pedir, mas a partir de hoje você vai também aprender a pedir dons, presentes espirituais. Senhor, eu estou muito impaciente. Dai-me a graça da paciência, Senhor. Eu estou muito intolerante. Eu estou muito estúpido. Eu estou falando tanta bobagem. Senhor, olha que dom lindo você pode pedir a Deus. Senhor, dai-me o dom do silêncio. Eu quero dizer um monte para aquela pessoa. Se eu pudesse até quebrava a cara dela, mas me dá o dom do silêncio, Senhor. Não vou gritar, não vou discutir, não vou ser estúpido, não vou ser estúpido. Como é que é? Bota o dedinho assim na boca. Senhor. Como é, Pedro?
Dai-me o dom do silêncio. Lá no trânsito, ai que maravilha. Aquela vontade de explodir com a esposa, Dai-me esse dom do silêncio, Jesus. Não vou ser estúpido. Não vou reclamar, não vou murmurar mais. Porque a murmuração é um louvor a Satanás. Peça a Deus a graça da pureza. Você que tem muita dificuldade na sua afetividade, na sua sexualidade, nesses aplicativos, nesses sites pornográficos, Senhor, dai-me um coração puro disso. Porque Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu não consigo te ver se meu coração não estiver puro, então purifica o meu coração disso, Senhor. Isso é um bem espiritual, peça isso a Deus. Vocês querem saber outro dom que vocês deveriam pedir muito a Deus, e eu também? Um dom espiritual, muito em falta hoje em dia, o dom da prudência. Sim ou não? Prudência não é ser desconfiado. Prudência é você olhar para a coisa do jeito que ela é. Eu preciso de fato disso, eu preciso falar isso, eu preciso agir assim. O sinal está lá amarelo, eu preciso passar, porque eu estou com muita pressa, se já vai abrir o vermelho. O dom da prudência. Tem gente que é completamente imprudente no falar, imprudente no agir. Tem gente que não tem prudência para nada. E por isso que a vida está uma bagunça. Eu não tenho prudência, eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu ajo do jeito que eu quero, eu não tenho prudência. Aí por isso que você tem um inimigo a cada esquina. Por isso que a tua vida está um inferno. Porque você não tem prudência. Sinceramente falando aqui, quantas vezes você já rezou pedindo a Deus a graça da prudência? Não, pediu o Tesla. Pediu a casa de praia. Pediu o iate. Pediu a viagem para tal lugar. Mas os dons espirituais a gente não pede. O que foi Salomão pediu? Um coração sábio. E o que a leitura diz? Deus se agradou disso. Todo dia eu peço, Senhor, eu quero o céu. Um dia que vocês souberem que eu morri, seja daqui ou seja daqui a um tempo, se eu estiver dentro da graça de Deus, vai ser talvez o dia mais feliz da minha vida. Quando as pessoas me pedem a bênção, o que é que eu digo? Deus te deu o céu. Tem coisa melhor? Tem. Está com Deus eternamente, na felicidade eterna. Por isso que eu peço a Deus todo dia, Senhor, dá-me a graça de ser santo. Como dizia São José Maria Escrivá, me faz santo, nem que seja paulada, mas me faz santo. Corrige a minha vida bagunçada, corrige os meus vícios. Eu não quero me acostumar com as minhas manias, com os meus pecados, com os meus vícios. O Senhor precisa me corrigir, o Senhor precisa me fazer santo, porque senão a minha vida não serve para nada. Mas o que é que a gente vai pedir para Deus na oração? Somente bens que passam. Inclusive Jesus disse, bens que o ladrão rouba e que a traça corrói. Meus irmãos, hoje você é convidado, você é convidada a pedir o dom maior, a pedir o dom de ter Deus como centro das tuas escolhas. Frei, mas eu gosto de rezar, eu vou até na missa, mas se tiver um passeio, eu deixo a missa de lado. Se tiver um churrasco, a missa de lado. Se tiver um shopping, uma praia, um lago, a missa de lado, Eucaristia de lado. Se tiver um show, missa de lado. Como é que eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas e coloco Deus de lado? Claro que não, absolutamente não. Ele tem que ser o centro. Eu tenho 24 horas por dia. Qual é o tempo que eu dedico para a oração? Quando eu já vou dormir, morrendo de... abrindo a boca?
passa horas e horas maratonando série, mas quando pega um texto para rezar, vem um sono do inferno. Por quê? Porque você está dando para Deus sobras. Porque a oração ainda não é prioridade para você. Talvez a prioridade, sabe qual é? O dinheiro, o prazer, a diversão. Não Deus. Repita comigo. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essas palavras. Obrigado por essa liturgia. Eu precisava ouvir isso, Senhor. Quantas e quantas vezes a minha oração foi estúpida, a minha oração foi fútil. Eu só fui te buscar para pedir bens materiais e não pedir bens espirituais. Mas hoje eu te quero pedir, Senhor, que o Senhor me conceda um coração sábio, um coração que te ama, um coração que te coloca no centro, um coração que te prioriza, um coração que te escolhe todo dia. Senhor, eu quero que o Senhor seja o maior tesouro da minha vida, acima da minha família, acima do meu trabalho, acima de mim mesmo. Eu quero que o Senhor seja o centro, a razão, o sentido, o motivo de tudo na minha vida. Dai-me essa graça, Jesus. Vai ficando de pé e vai dizendo isso. Dai-me essa graça, Senhor.